Olá, senhoras e senhores, depois de abordar dois grandes clássicos da Rockstar, o GTA 4 e o Bully, hoje chegou o dia de GTA San Andreas. Esse jogo que foi muito requisitado por vocês. Hoje eu quero revisitar a versão original de PC, mas também a Definitive Edition, ver o que dá para melhorar em ambas as versões com patches e mods, para no fim ver qual é a forma definitiva para revisitar este clássico. E lembrando, esse vídeo não é um vídeo tutorial, e sim um resumo de tudo aquilo que eu acabei encontrando vasculhando a internet. Então, sem mais delongas, deixe o seu like e bora pro vídeo. Não é novidade alguma que GTA San Andreas tem vários ports se a gente somar a versão original e a versão da Definitive Edition. E obviamente não haveria como abordar todas essas versões aqui no canal, então eu me foquei nas duas principais, as duas versões que mais eu encontrei modificações e patches de melhoramento, que são justamente as duas versões de PC, tanto a original quanto a Definitive Edition. O meu objetivo aqui nesse vídeo será algo muito semelhante ao que aconteceu com o GTA 4. Eu quero aprimorar a experiência do GTA San Andreas, mas sem desconfigurar, porque eu vi muitos mods e principalmente muitos canais que fazem vídeos remasterizando o GTA San Andreas que acabam desfigurando totalmente o jogo original, tanto na parte estética, gameplay e principalmente mecânicas. E claro, deixar o jogo o mais acessível possível, evitando aqueles mods muito pesados que certamente uma boa parte das pessoas não teriam PC para rodar. A versão original totalmente crua e sem qualquer patches e mods, por incrível que pareça, permite algumas coisas bem interessantes. O primeiro é a alta resolução, permitindo Full HD ou até o 4K de forma nativa. Outra coisa bem interessante é que o jogo permite o widescreen, mas é aí que temos um pequeno problema, porque o widescreen disponibilizado de forma nativa no jogo é aquele widescreen fake, que ao invés de preencher as partes pretas com mais campo de visão, aqui eles aproximam a tela para fazer esse preenchimento, tirando mais campo de visão. Além disso, eu acabei percebendo que a HUD fica ligeiramente esticada, sem falar que o jogo corre de maneira nativa apenas a 30 frames por segundo. E é aí que entra a primeira modificação, que é o Essentials, que é um pack de vários patches criado pelo site Mix Mods, que tem a função de aprimorar o jogo para as plataformas mais modernas. Esse pack faz com que o jogo corra em widescreen nativos, ele também corrige a proporção da HUD, ela não fica mais esticada, o jogo passa a correr a 60 frames por segundo, dentre tantos outros ajustes. E um dos pontos mais interessantes desse pack é que ele basicamente deixa o jogo pronto para receber mods, ele já configura tudo que precisa nesse aspecto. É basicamente o pack que dá sustentação para todo e qualquer outro mod que eu irei aplicar aqui. E um outro mod que é quase que um complemento a esse mod é um chamado de Mix Sets, e que foi novamente criado pelo site Mix Mods. Esse mod ele também é uma coletânea de vários outros patches que tem como função expandir e aprofundar nas configurações do jogo. Através desse mod você pode aumentar ou então diminuir o limite de memória RAM usado para as texturas do jogo, aumentar ou então diminuir a densidade de pedestres, de veículos, ou então fazer coisas mais específicas, como por exemplo evitar que um carro exploda quando ele fica de cabeça para baixo, que é algo que irrita muita gente no jogo original. Então é um mod que traz vários benefícios, mas por ele abranger muita coisa, é necessário muito cuidado na hora de configurá-lo. E um terceiro mod que também funciona como uma espécie de complemento a esses dois mods é um chamado de Proper Fixes.
Esse mod basicamente acaba adicionando a essa versão de PC vários dos elementos que estavam faltando tanto da versão original do PS2, mas também da versão de Xbox, que tinha várias melhorias exclusivas para essa versão. Então lugares onde não havia grama, passa a ter grama, várias texturas que estão fora do lugar foram corrigidas, a modelagem de veículos ou então de objetos dos cenários que estavam bugadas também foram corrigidas, vários objetos que não estão presentes nessa versão e nem na versão de PS2, só nessa versão de Xbox, também foram restaurados aqui. Para resumir bem, esse mod basicamente pega tudo aquilo que é de melhor tanto na versão de PS2 do próprio PC e também na versão de Xbox e reúne numa coisa só. Já a versão Definitive Edition, vários desses patches e mods aplicados na versão original se fazem totalmente desnecessários aqui, porque ela já tem de maneira nativa. E embora o lançamento original dessa versão tenha sido conhecido por ter vários problemas, vários bugs, uma parcela considerável desses problemas foram corrigidos na última atualização. Então praticamente todo e qualquer mod que eu acabei encontrando para essa versão era baseada nessa versão inicial do jogo e não nessa nova atualização. Então quanto a correções, eu acabei não encontrando nada significativo na Definitive Edition. E agora vamos para uns aspectos mais aguardados, que são os mods gráficos. E um dos principais mods gráficos do GTA San Andreas é o Rosa Evolve, criado pela Jessica Natalia. Esse mod melhora praticamente todas as texturas do jogo. São mais de 4.000 texturas aprimoradas, que vão desde os cenários externos, cenários internos, NPCs, armas e etc. Realmente é um trabalho muito ambicioso e você tem uma diferença significativa das texturas originais do jogo para as texturas desse mod. Um mod que acaba servindo como um complemento a esse mod é o Proper Player Retext. Esse mod, que foi feito pelos mesmos criadores do Rosa Evolved, acaba melhorando consideravelmente todas as texturas do CJ, não só do modelo do personagem, mas de todas as suas roupas e tatuagem. Sem falar que esse mod também acaba aprimorando a modelagem do personagem, principalmente nas mãos, que agora tem dedos ali totalmente separados que antes não tinha. E isso nos leva ao próximo mod, que é o Cutscene Characters Remaster. E como o próprio nome do mod já diz, ele acaba refazendo e remodelando os demais personagens do jogo, também usando texturas de alta qualidade. E uma das coisas mais interessantes desse mod é que ele pega esses modelos de alta qualidade usado nas cutscenes e usa também nos personagens in-game, já que o jogo originalmente acaba usando uma modelagem de baixa qualidade durante a gameplay e um de maior qualidade durante as cutscenes. Um outro mod muito interessante é o Sky FX. Esse mod basicamente mexe com toda a parte de iluminação do jogo. A forma mais crua do mod, digamos assim, acaba oferecendo 3 tipos de iluminação diferentes. Você tem a convencional do PC, mas você também pode adicionar aquela iluminação clássica do PS2 e tem tons mais amarelados. Você também pode usar o tipo de iluminação que foi lançado para as versões de mobile e Xbox 360. E cada tipo de iluminação tem as suas vantagens e desvantagens, tanto nas sombras quanto nos reflexos dos veículos. A versão original de PC, por exemplo, o reflexo dos veículos é muito limitado, parece que todos os veículos têm uma tintura meio fosca. A iluminação do PS2 traz um tipo de sombra muito mais simples e genérica, é apenas um borrão ali no chão. A versão de mobile já tem uma iluminação um pouco mais estourada, mas o reflexo nos veículos é bem superior às demais versões. Só que o Sky FX ele é totalmente customizável, você pode pegar aquilo que te agrada mais em cada tipo de iluminação e juntar numa coisa só. Então eu acabei pegando a paleta de cores da versão de PC, porém eu acabei adicionando também os reflexos e as sombras da versão mobile e Xbox 360. Porém, ao contrário dessa versão que tem sombras muito mais presentes e nítidas, eu dei uma suavizada nessas sombras para ser um pouco mais realista. Em seguida, eu fiz uma espécie de compilação de vários mods para melhorar a modelagem
de vários aspectos do cenário, como por exemplo o Proper HD Models, que melhora a modelagem dos sacos de lixo, dos hidrantes, barris, ou então o Improve Lamps, que melhora os postes e alguns semáforos do jogo, ou então mods que melhoram a modelagem de estabelecimentos inteiros, como a casa do CJ, dentre outros mods do gênero. Então você vai ter vários aspectos do cenário com modelagens aprimoradas. Sei que existem alguns mods que acabam adicionando mais desses itens ao cenário, só que novamente eu quero manter o máximo do aspecto original possível, eu só quero melhorar o que já é existente. Um outro mod muito interessante que eu acabei adicionando aqui é o Next Gen Remaster Weapon. Esse mod também acaba melhorando a modelagem, só que agora das armas. Com rosa envolve, você tinha uma melhor texturas das armas, mas a modelagem continuava a modelagem original. Mas esse mod acaba trocando esses modelos antigos por modelos com muito mais polígonos, com muito mais detalhes e ainda assim mantendo a alta qualidade das texturas. Um outro mod que eu achei muito interessante, mas pode ser um pouco controverso, é o Nines Atmosphere Vehicle Pack Reborn 3. Esse mod simplesmente troca todos os modelos de todos os veículos, seja carros, motos, bicicletas, aeronaves, enfim, por modelos de alta qualidade. E quando eu digo isso, não é apenas na parte de textura, e sim o modelo do carro em si. Além de melhores texturas, a modelagem desses veículos estará muito melhor, estará com muito mais detalhe. Eu vi que esse mod acaba causando uma certa estranheza por parte de algumas pessoas, porque ele acaba alterando muito o modelo de certos veículos que acabam ficando muito diferentes dos seus modelos originais. E aí realmente vai de gosto a gosto, mas uma coisa é inegável, realmente os modelos dos carros estão muito mais detalhados. Uma coisa que eu procurei fazer também foi adicionar efeitos que você tem na versão do Definitive Edition, mas que você não tem na versão original. Como por exemplo, esse efeito das folhas nas árvores se mexendo de maneira devagar, reagindo ao vento. No jogo original você não tem nada disso, as árvores são totalmente estáticas. Mas graças ao mod Wind Project, esse efeito acaba sendo adicionado ao jogo original de forma muito convincente, inclusive eu acho que é até mais convincente que o Definitive Edition, porque ele afeta não só as árvores, mas como os fios dos postes, entre outros objetos que eram para reagir ao vento. Um outro efeito muito bacana que você tem no Definitive Edition é o efeito de nuvens volumétricas. É um efeito que deixa essas nuvens do jogo num aspecto bem realista. Já na versão original, na maior parte do tempo você não tem nuvem alguma, e quando tem, é um efeito muito simplificado. E aí eu acabei topando com um mod chamado Cloudworks, que faz justamente isso. Ele também acaba adicionando nuvens volumétricas no jogo original. Só que tem um porém, esse efeito é adicionado através de uma ENB, que basicamente é um programa que adiciona efeitos ao jogo, e por consequência ela acaba afetando muito a sua performance. E como vocês estão vendo aí, o meu jogo ficou rodando a 30, 40 e poucos frames por segundo, o que antes eram 60 frames por segundo cravados, mesmo eu usando a configuração mais leve desse efeito. Mas há outros agravantes. Infelizmente eu acabei encontrando alguns problemas desse mod junto com outro mod, o Sky Effect. Vários efeitos acabaram ficando bugados, eu consegui consertar a maior parte deles, mas hora ou outra alguma textura bugava aqui e acolá. Eu não sei se eu recomendaria por causa desses efeitos colaterais. A minha recomendação, caso você queira um efeito semelhante, seria usar o mod Real Skybox. Ele é um mod muito mais simples, ele não tem a mesma complexidade do Cloudworks, mas eu acabei gostando bastante do resultado final e principalmente, ele não traz nenhum efeito colateral, tanto na performance quanto em bugs visuais. De qualquer forma, enquanto eu estava pesquisando sobre o Cloudworks e ENB,
eu acabei encontrando um outro mod bem popular para o San Andreas, chamado curiosamente de DirectX 2. Basicamente, ele é uma outra configuração do NB, que inclui não só esse efeito do Cloudworks, mas de vários outros efeitos de iluminação e também de reflexo. O efeito de chuva e os reflexos ali das poças d'água ficam muito semelhantes ao visto no Definitive Edition. A vantagem é que dessa vez eu acabei encontrando um NB totalmente pré-configurado, totalmente compatível com o SkyFX, feito pela Mix Mods, o que acabou evitando aqueles glitches visuais. Porém, como você já deve imaginar, esse mod também é bem pesado. Eu acabei fazendo dois testes diferentes. O primeiro foi aplicar esse mod na sua forma mais pesada e mais completa e rodando em 4K nativos. Isso teve um impacto muito severo no frame rate. O jogo passou a correr a 15 frames por segundo. Depois eu acabei diminuindo a resolução, eu deixei no Full HD, que é uma diminuição até que considerável comparado ao 4K, e mesmo assim o jogo mal batia os 30 frames por segundo. Depois eu apliquei a versão mais light desse mod e coloquei novamente rodando em 4K, e aí ele ficou ali na faixa dos 40 frames por segundo, e depois eu também diminuí novamente para o Full HD, e aí sim, ele ficou nos 60 frames por segundo cravado. Porém, mesmo o jogo rodando a 60 frames por segundo, como vocês podem ver aí no canto, o impacto do frame pacing é muito severo. Então você não sente que está jogando a 60 frames por segundo. O jogo dá umas pequenas engasgadas. Eu tentei encontrar vários meios para contornar isso e acabei não encontrando nada. Então novamente eu optei por não usar uma ENB, porque eu prezo muito a fluidez e o frame rate. E mais para frente aqui no vídeo eu quero me aprofundar mais nessa parte de performance. Eu também acabei adicionando alguns mods para aprimorar os efeitos secundários do jogo, que aprimora os efeitos dos faróis do carro, ou então das marcas de queimadura, pegadas, efeitos de fumaça, dentre tantos outros efeitos secundários, com os mods Enhanced Classic Graphics e Next Gen Effect. Um outro efeito bem interessante adicionado na Definitive Edition é esse efeito de parallax nos interiores dos estabelecimentos. Isso acaba dando um pouquinho mais de vida aos cenários e infelizmente no jogo original você não tem nada do tipo. Todos os vidros e janelas são simplesmente uma textura ou então estão completamente fechados. Mas por incrível que pareça, há um modder que está trabalhando em um efeito muito semelhante para o GTA San Andreas clássico. E o resultado está ficando muito bom. Infelizmente, esse mod tem dois problemas. O primeiro é que ele não está terminado. Só uma pequena parte dos estabelecimentos tiveram esse efeito aplicado e infelizmente esse mod não é compatível com alguns outros mods de textura, como Rosa Envolve. Então, por hora, eu não recomendaria esse mod, mas eu torço muito para que ele ou então alguém crie um mod com esse mesmo efeito compatível com outros mods de texturas. Um mod bem peculiar que eu acabei encontrando e que eu acabei gostando bastante, mas eu sei que pode causar um pouco de controvérsia, é um mod que adiciona um efeito de ragdoll nos personagens, porque quando você atira ou então atropela alguém, ele já tem aquelas animações pré-definidas, mas com esse mod essas animações ficam mais aleatórias, ficando um pouco mais realista. Mas eu sei que muita gente gosta das animações padrões do jogo e por isso eu achei um pouco controverso esse mod. Já na versão Definitive Edition, eu acabei encontrando alguns mods gráficos bem interessantes. O primeiro é justamente o Rosa Envolve. Basicamente pegaram esse mod que fizeram para a versão original do San Andreas e portaram para o Definitive Edition. Porque por mais que a Definitive Edition tenha texturas de melhor qualidade se comparada à versão original, você ainda assim encontra muitas texturas de baixa qualidade, mesmo após a atualização mais recente. E essa versão do mod basicamente faz o mesmo que ela faz da versão original. Ela substitui essas versões de baixa qualidade por texturas de alta qualidade. E o outro mod que também foi portado da versão original é o Proper Player Retext. Aqui, novamente, terá as texturas do CJ totalmente modificadas e aprimoradas, não só do modelo do personagem, mas também das suas roupas e tatuagens. E um outro mod que eu acabei encontrando aqui foi para melhorar as texturas dos veículos. Infelizmente, ao contrário do jogo original, onde eu encontrei um mod que simplesmente aprimora todos os modelos dos veículos, eu não encontrei nada assim no Definitive Edition. Então aqui você terá os veículos com esses modelos menos detalhados, porém
eu acabei encontrando um mod que acaba aprimorando as texturas desses veículos, afetando a pintura ou então aquele efeito de sujeira nos veículos, mas principalmente aqueles veículos que possuem alguma gravura pintada neles. E agora vem a grande questão: depois de todos esses mods adicionados em ambas as versões, qual você acha que ficou melhor? Comente aí embaixo qual das duas versões lhe agradou mais, a versão original com os mods ou a Definitive Edition com os mods. Se tem um tópico no qual eu encontrei uma grande variedade de mods, esse é o de interface. No GTA San Andreas clássico, eu tentei modernizar todo e qualquer aspecto possível da interface. Desde os logos da introdução, que inicialmente estão em baixa resolução e eu acabei adaptando para alta resolução. Eu fiz o mesmo com as telas de carregamento, que novamente, inicialmente, estavam em baixa resolução e agora estão todas em alta resolução. O mesmo para HUD durante a gameplay, tanto ali o radar quanto os ícones das armas da sua mão, o dinheiro, enfim. E também apliquei um mod que melhora a qualidade das fontes dos textos. E como é de costume, eu acabei adicionando uma tradução total para a língua portuguesa, já que o jogo originalmente não dá essa opção. Um mod que eu acabei encontrando e achando muito bacana é um mod que adiciona menus de alta qualidade personalizados dos estabelecimentos que você pode frequentar, como a barbearia ou então as lojas de comida. Inicialmente eu vi que esse mod ele tinha um problema com a tradução para a língua portuguesa. Eu vi que alguns textos atropelavam ali o preço, mas felizmente eu consegui fazer algumas alterações nesse mod e deixar ele 100%. O outro mod que eu acabei adicionando aqui foi o Ginput. Esse mod ele tem uma função principal que eu vou abordar mais para frente aqui do vídeo, porém uma das funções dele que eu achei muito interessante é a capacidade de alterar os ícones dos botões. Você pode manter os ícones dos botões do PC ou trocar pelos ícones dos botões do Xbox ou do PlayStation. Mas agora eu quero entrar num ponto um pouco mais delicado quanto à interface, que é a sua modernização. Como bem sabem, todas essas melhorias que eu acabei mostrando aqui na versão original já estão presentes de maneira nativa na Definitive Edition. Só que além disso, essa versão acaba incorporando mecânicas de GTAs mais modernos que não estavam presentes no GTA San Andreas clássico, como por exemplo, um GPS que mostra exatamente a rota para o seu objetivo ou então para algum lugar que você acabou marcando no mapa. Só que eu acabei aplicando um mod que também acaba incluindo essa função no original. Uma outra coisa que o Definitive Edition acaba incorporando de GTA V, por exemplo, é a maneira de você trocar as rádios e também as suas armas, com a adição de uma roda de seleção. Mas no jogo original você não tem nada disso. Você precisa ficar passando rádio por rádio ou então arma por arma até chegar naquela rádio ou então naquela arma que você deseja. Mas felizmente eu também consegui adicionar aqui dois mods que acabam adicionando essa roda de seleção, tanto para as armas quanto para as rádios. Inclusive você até pode personalizar essa roda de seleção. Eu acabei deixando o fundo verde toda vez que você abre essas rodas de seleção, mas se você quiser trocar de cor ou então simplesmente colocar cor alguma, você também pode fazer isso. Eu particularmente não gosto de alterar muito o feeling do jogo original, porém como foram coisas que já foram adicionadas pela própria Rockstar de maneira oficial a esses jogos, então eu me senti um pouco mais confortável em adicionar essas modernizações aqui também. Eu acabei fazendo um outro complemento um pouco mais pontual, porque ao adicionar esse mod de seleção das rádios, eu percebi que os símbolos, os logos das rádios estavam coloridos. Porém, no mod que adiciona uma roda de seleção para as armas estão todas preto e branco, mantendo seu aspecto original. Mas eu resolvi padronizar tudo e acabei adicionando um outro mod que deixa esses ícones das armas também coloridos. Quanto ao Definitive Edition, como eu já mencionei, ele já tem uma interface totalmente modernizada em vários aspectos, o que se faz totalmente desnecessário qualquer tipo de mod do gênero, mas mesmo assim eu acabei colocando algumas coisas também
bem pontuais. O primeiro foi também adicionar cores aos ícones das armas, tal como havia feito na versão original. Eu até tinha encontrado um outro mod que faz a mesma coisa, só que para os ícones das rádios quando você está na tela de seleção. Porém, esse mod simplesmente crasha o jogo todo. Eu tentei fazer várias configurações, vi se era alguma incompatibilidade com outro mod, e realmente tudo que eu fazia, nada dava certo, o que me leva a crer que esse mod foi feito para a versão antiga do Definitive Edition antes dessa última grande atualização, e agora com essa nova atualização ele não é mais compatível por alguma razão. E o outro mod pontual que eu acabei adicionando aqui foi para trocar os ícones dos botões, porque o jogo originalmente ele só dá duas opções: os ícones do teclado e os ícones dos botões do Xbox. E aqui eu acabei adicionando também os ícones dos botões do PlayStation, porque eu uso um controle do PlayStation. E aí, o que você achou desses mods que modernizam a interface do San Andreas Classic? Você acha que conseguiu igualar ao Definitive Edition, ficou até melhor, ou faltou um pouquinho ainda? Na parte sonora eu encontrei poucos mods interessantes, mas o que eu acabei encontrando eu achei até que bem relevante. No caso do original eu acabei encontrando um mod chamado Uncompress SFX Pack, que basicamente eleva a qualidade dos efeitos sonoros do jogo. Isso não tem nada a ver com as vozes, apenas com os barulhos de carro andando, sons de tiro e etc, que agora estão na sua qualidade total, enquanto que antes eles estavam comprimidos. Mas para ser bem sincero, eu mal ouvi diferença entre as duas versões. Eu acho que esse tipo de mod é para quem tem o ouvido um pouco mais aguçado, ou então gosta de jogar de fone de ouvido e principalmente tem um bom fone de ouvido. E um outro mod muito interessante que eu acabei encontrando foi uma dublagem completa para a língua portuguesa feita pela Nemesis Fan Dubs. Eu vou deixar aí uma breve comparação do áudio original com essa dublagem. You picked the wrong house, fool! Hey, hey, hey! Big Smoke! It's me, Carl! Chill, chill! CJ? Oh, my dog! What's up? Escolheu a casa errada, otário! Oh, ei, Big Smoke, sou eu! Calma, porra! CJ? Uou, CJ, é você mesmo, cara? I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Caesar. Cara, eu não acredito que ela se foi, velho. Esse é só mais um funeral que você foge, seu palhaço. Igual do Brian. Aí, ela também era minha mãe. Parece que nos últimos 5 anos não, legal. Que porra vocês... E onde você pensa que tá indo? Não enche o saco. Tô indo ver o César. O mais interessante é que esse mod ele não afeta apenas os diálogos entre os personagens principais nas cutscenes. Ele afeta inclusive os NPCs andando na rua ali de maneira aleatória. Isso foi meio bom, faça de novo. Cara, eu preciso de alguns seios para apertar. Seu pós-barba é feito de fezes. Ei, eu não tenho nada que você queira. Quando eu encontrar aquele chihuahua, vou matá-lo! Estou fumando até o filtro. E como é de costume, eu não darei a minha opinião pessoal a respeito dessas dublagens. Eu vou deixar isso com vocês. Eu, como eu sempre repito aqui, dou prioridade para o áudio original. E se tratando de GTA San Andreas, eu acho que isso tem um peso ainda maior. Quanto ao Definitive Edition, eu também encontrei
dois mods bem interessantes. O primeiro também é a mesma dublagem encontrada na versão original, eles portaram também caso você queira para o Definitive Edition. Só que o mod mais importante para o Definitive Edition no aspecto sonoro é o mod que restaura todas as músicas originais das rádios. Porque caso você não saiba, o Definitive Edition acabou perdendo 21 músicas se comparado ao jogo original. E algumas dessas músicas são músicas bem consagradas. Eu vou deixar aí na tela a lista de todas as músicas que foram removidas no Definitive Edition e que felizmente foram restauradas com o mod Radio Restoration. Creio que há pouca coisa que precisa ser alterada quanto à gameplay. E aqui eu até encontrei vários mods que adicionam várias coisas novas que você não tem no jogo original e nem na Definitive Edition, mas que acaba alterando demais o jogo original. Mods que deixam a mira livre quando você está dirigindo um veículo, ou então mods que deixam o jogo em primeira pessoa. E como eu já havia mencionado, eu não quero alterar muito a experiência do original, então eu basicamente ignorei todos esses tipos de mods. Porém, um mod que é fundamental para o jogo original é o Ginput, que eu havia mencionado anteriormente. Porque a versão original do jogo tem uma compatibilidade muito limitada com o controle e apresentando vários problemas. Esse mod basicamente acaba modernizando esse reconhecimento de controle. Infelizmente, ele não permite que você mapeie as funções de cada botão. Ele dá apenas duas variações diferentes. A primeira variação basicamente são os controles clássicos do jogo, que você encontra na versão de Xbox, PS2, só que o Ginput também permite que você selecione uma configuração mais modernizada, que não chega a ser igual ao do Definitive Edition, mas fica muito semelhante. A maior diferença fica na hora de você acelerar ou então frear ou dar ré com o veículo, que na configuração clássica você acelera com o X e freia e dá ré com o quadrado, enquanto que na configuração mais moderna você acelera com o R2 e freia ou então dá ré com o L2. Algo semelhante acontece para você mirar e atirar. Na versão clássica você mira com o R1 e atira com o círculo, enquanto que na versão mais moderna você mira com o L2 e atira com o R2. Uma outra coisa que eu acabei adicionando tanto na versão original quanto no Definitive Edition foram os trainers, que também é conhecido como um cheat menu. Com ele você basicamente pode fazer quase que tudo no jogo. Você ativa ele com o F2 e aí você pode spawnar veículos, obter a arma que você bem entender, ou então ficar invencível, teletransportar pelo mapa, alterar o tempo, alterar o clima, inclusive fazer modificações no seu veículo e por aí vai. Muita gente gosta de jogar esse jogo de maneira despretensiosa e faz o uso dos cheats, só que com o trainer fica tudo muito mais fácil, além de você ter muito mais opções. E principalmente, é totalmente opcional. Se você não gosta desse tipo de coisa, é só não usar. Mas vale ressaltar que no caso do Definitive Edition, eu acabei encontrando alguns bugs, o jogo acabou crashando por usar esse trainer. Mas o Definitive Edition tinha duas grandes vantagens, na minha opinião, em relação ao jogo original. O primeiro era o autosave, enquanto que no jogo original você tinha que procurar lugares específicos para poder salvar. No Definitive Edition o jogo vai salvando automaticamente, o que é muito mais cômodo, e claro, a possibilidade de você reiniciar uma missão toda vez que você morre ou então fracassa durante uma missão. Enquanto que no Definitive Edition você já pode reiniciar imediatamente após falhar uma missão. No jogo original você tem que ir lá no contato tudo de novo para depois começar a missão novamente. Mas felizmente eu acabei encontrando dois mods que fazem justamente isso no GTA San Andreas Classic. Ele permite você reiniciar uma missão caso você morra de maneira imediata, e também faz o autosave, deixando o jogo muito mais cômodo. E o último tópico que eu quero abordar é a parte de performance, e aqui não tem muito segredo, e também é uma das principais diferenças entre as duas versões. Enquanto que a versão clássica roda no motor Handleware, a versão Definitive Edition
roda na Unreal Engine 4. Acontece que o Renderware é um motor muito mais antigo, muito mais limitado, mas por consequência é um motor gráfico muito mais leve. Enquanto que a Unreal Engine 4 é um motor gráfico muito mais moderno, com muito mais capacidades, mas por consequência é um motor gráfico mais pesado. O GTA San Andreas clássico eu não tive problema algum de frame rate, o jogo se manteve firme nos 60 frames por segundo, mesmo com todos os mods, tudo no máximo e rodando em 4K nativos. O único problema que eu acabei notando é que o jogo tinha um problema de frame pace. Se você olhar a linha ali bem no cantinho superior esquerdo da tela, vocês vão perceber que várias vezes ela está um tanto quanto tremida. Então eu resolvi fazer algo semelhante ao que eu fiz no meu vídeo do GTA 4. Eu instalei o DXVK, que acaba trocando a API gráfica do jogo do DirectX 9 para o Vulkan. Só que ao contrário do que aconteceu quando eu fiz isso no GTA 4, que praticamente transformou o jogo, fez quase um milagre na performance do jogo, aqui teve um efeito oposto. Eu não vi qualquer melhoria no frame rate, inclusive eu acho que ficou até pior o frame rate, mas principalmente o frame pacing praticamente ficou igual. E em certos momentos ficou até pior do que o jogo rodando no DirectX 9. Tentei mexer em configurações, pesquisei a respeito, mas eu não encontrei nada realmente útil. Então eu não recomendaria usar nada do tipo no GTA San Andreas original. Mas para aqueles que têm uma placa de vídeo da Nvidia, eu acabei descobrindo algo muito interessante. Caso você limite o frame rate do jogo a 60 frames por segundo através do painel de controle da Nvidia, o frame pacing fica muito, mas muito melhor mesmo. Eu diria que quase perfeito. Você até acaba encontrando uma discrepância aqui e acolá, porém a fluidez do jogo melhora de maneira significativa. Eu só não sei dizer se dá para repetir esse efeito com placas de vídeos de outras marcas. E após descobrir essa configuração, eu acabei refazendo o teste usando a NB. Eu novamente usei as configurações mais baixas da NB, que ainda assim são muito boas, e baixei a resolução para o Full HD, e dessa vez houve uma melhora significativa no frame pace. Não está perfeito, você encontra ainda alguns probleminhas aqui e acolá, mas você sente o jogo muito mais fluido e agora com esses efeitos de alta qualidade. Então caso você tenha um PC potente o suficiente, eu consigo recomendar agora este mod com essa configuração. Já no Definitive Edition eu fiz um teste semelhante, eu coloquei tudo no máximo rodando em 4K, e o jogo ficou ali às vezes a 60 frames por segundo, mas na maior parte do tempo entre 45 e 50 frames por segundo. Creio que as duas coisas que mais pesam entre as configurações de gráficos desse jogo sejam as nuvens volumétricas e a qualidade dos reflexos nos carros. Depois que eu baixei essas duas configurações um pouco, o meu jogo ficou ali basicamente nos 60 frames por segundo. Mas isso durante a parte da manhã, porque quando o jogo fica de noite e você tem vários faróis de carros e vários efeitos de iluminação, o frame rate cai de forma considerável mesmo com essas adaptações que eu acabei fazendo nos gráficos. E aí eu acabei fazendo alguns testes. O primeiro foi trocar a API do DirectX 11 para o DirectX 12, porque por incrível que pareça, o jogo é compatível com essa API também. Você não consegue trocar nas configurações internas do jogo, mas você consegue fazer isso de forma externa. Mas os resultados foram praticamente os mesmos. Depois eu acabei testando o Vulkan através do DXVK e novamente os resultados foram muito semelhantes. E aí em último caso eu acabei usando o DLSS e aí eu coloquei tudo no máximo novamente e o jogo quase ficou nos 60 frames por segundo no modo qualidade. Ele só conseguiu alcançar e manter os 60 frames por segundo mesmo com o DLSS modo desempenho. Bem pessoal, e aí está a minha análise e comparação dessas duas versões do GTA San Andreas. Como deu para ver, há uma quantidade muito maior de mods disponíveis para a versão clássica em relação à versão Definitive Edition. Em compensação, muitos dos mods encontrados na versão clássica são mods para modernizar o jogo com coisas que o Definitive Edition
já tem de forma nativa, e muitos dos mods da versão clássica acaba expandindo a qualidade do jogo em aspectos que superam inclusive o próprio Definitive Edition. E agora que eu tenho uma base montada para ambos os jogos, eu quero revisitá-los em um futuro para saber que tipo de mods foram melhorados, atualizados e principalmente que mods foram criados, para saber o quão mais dá para melhorar a experiência desse verdadeiro clássico. Lembrando que caso você seja membro aqui do canal, você terá acesso a um server no Discord, onde eu já posto os vídeos tutoriais ensinando tintim por tintim todos os passos que eu faço aqui, e de quebra eu já disponibilizo tudo aquilo que você vai precisar. Você terá acesso a ambos os mod packs, tanto da versão original quanto da Definitive Edition, pré-instalados e configurados. Está praticamente pronto para usar, você não terá qualquer dor de cabeça. E lembrando que eu faço isso não só para esses jogos, mas para vários outros jogos que eu já abordei aqui no canal. Já são mais de 120 jogos. E entre os jogos da Rockstar eu já abordei aqui o Bully e, claro, GTA 4. E futuramente eu quero trazer outros GTAs e tantos outros jogos da própria Rockstar. E por favor, não esqueça do like, de hype, de comentar, porque além de me ajudar, isso me motiva demais a continuar firme e forte, trazendo esses jogos clássicos nas suas formas definitivas. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.